Existe algo curioso acontecendo na internet brasileira. O mundo passa por tensões internacionais, guerras continuam acontecendo, conflitos entre potências mundiais voltam a aparecer no noticiário. E mesmo assim, se você abrir qualquer rede social brasileira, provavelmente vai encontrar outra coisa. Memes, piadas, vídeos engraçados. Às vezes, a situação retratada é justamente a mais absurda possível. Isso levanta uma pergunta interessante. Por que o brasileiro parece ter essa tendência de transformar praticamente qualquer situação em humor, mesmo quando o assunto é sério, mesmo quando o assunto envolve guerra, crise ou instabilidade? Existe algo na nossa cultura que incentiva isso? Ou existe algo mais profundo acontecendo do ponto de vista psicológico? Para entender esse comportamento, é preciso começar por um ponto importante. O humor não é apenas entretenimento. Na psicologia, o humor também pode funcionar como um mecanismo de enfrentamento. Isso significa que, diante de situações que geram ansiedade, medo ou sensação de impotência, o cérebro busca maneiras de reduzir a tensão emocional. E uma dessas maneiras é transformar o problema em algo que pode ser ridicularizado. Com o mesmo objetivo, servir ao país, servir ao Exército Brasileiro, servir à nação brasileira. Aqui é a representação fiel da nossa sociedade. Pense naquele momento em que tudo parecia tão difícil e sufocante que a única reação possível era rir. Quando uma situação parece grande demais, assustadora demais ou distante demais do nosso controle, rir dela pode ser uma forma de recuperar o nosso senso de domínio sobre aquilo. Não porque a situação deixou de ser séria, mas porque o riso cria uma pequena distância emocional. É como se a mente dissesse: se eu consigo rir disso, talvez isso não tenha tanto poder sobre mim. Esse mecanismo aparece em diversas culturas, mas no Brasil parece ganhar uma intensidade única, e isso tem muito a ver com a história social e cultural do país. O brasileiro cresceu dentro de um ambiente marcado por instabilidade, crises econômicas, escândalos políticos, problemas estruturais que parecem persistir por décadas. Quando uma sociedade convive por tanto tempo com problemas que parecem insolúveis por fugirem do seu controle, algo interessante acontece. As pessoas começam a desenvolver formas culturais de adaptação. Em alguns países, isso aparece como mobilização política constante. Em outros, aparece como um forte senso de organização coletiva. No Brasil, uma das respostas culturais mais marcantes foi o humor, a ironia, o sarcasmo, a capacidade de transformar situações que seriam frustrantes em algo que pode ser comentado com leveza. Isso não significa que o brasileiro não se importa com os problemas, mas infelizmente significa que existe sim uma tendência cultural de lidar com esses problemas de forma indireta. Em vez de encarar o peso da situação o tempo inteiro, nós transformamos em narrativa humorística. E isso tem suas vantagens e desvantagens. Existe também outro fator relevante: a distância psicológica. A maior parte dos brasileiros não vive em regiões onde guerras fazem parte da realidade cotidiana. Conflitos internacionais aparecem no noticiário, nos jornais, nos debates políticos, mas para grande parte da população, eles continuam sendo eventos distantes demais, geograficamente, culturalmente e emocionalmente. Quando um problema é percebido como distante, o cérebro tende a tratá-lo de maneira mais abstrata. Isso significa que ele deixa de ser uma ameaça direta e passa a ser apenas mais uma informação entre muitas outras. E quando algo se torna abstrato, ele também se torna mais fácil de transformar em humor. Essa é uma das razões pelas quais a internet consegue fazer piada com praticamente qualquer evento global, porque a maioria das pessoas está observando esses eventos à distância. Mas no Brasil isso ganha um componente adicional: a cultura do meme. A internet brasileira desenvolveu uma reputação curiosa ao longo dos anos. A capacidade de produzir memes com velocidade impressionante. Um evento acontece e em poucos minutos já existem dezenas de versões diferentes sendo compartilhadas. Algumas engraçadas, algumas absurdas, algumas extremamente criativas. O meme virou uma forma de linguagem coletiva, uma maneira de comentar o mundo sem precisar escrever longas análises ou argumentos complexos. Uma imagem, uma frase curta, uma piada bem construída conseguem transmitir uma reação emocional imediata. E isso cria uma dinâmica interessante. Quando algo acontece no mundo, a reação brasileira muitas vezes não começa com um debate sério, ela começa com humor. Isso pode acabar implicando superficialidade, mas em muitos casos, o humor também funciona como crítica social. Ao longo da história, a sátira
sátira sempre foi uma forma poderosa de questionar a realidade. Muitos regimes políticos temeram o humor mais do que discursos formais, porque a piada tem uma característica peculiar. Ela desarma, ela expõe contradições, ela mostra o absurdo de certas situações de maneira indireta. Quando alguém transforma um cenário sério em algo ridículo, existe ali um tipo de comentário implícito. Um comentário que diz, existe algo de estranho ou incoerente acontecendo aqui. E às vezes, um meme consegue capturar essa sensação melhor do que qualquer explicação longa. Mas existe também um lado menos confortável dessa história, porque o humor pode funcionar tanto quanto crítica, quanto como anestesia. Quando praticamente tudo vira motivo de piada, existe o risco de algumas coisas deixarem de ser levadas realmente a sério. A mente humana tem limites para a quantidade de estímulos emocionais intensos que consegue processar. Se cada notícia grave fosse tratada como o peso total que ela realmente carrega, a sensação constante seria de ansiedade ou desesperança. Então o cérebro faz algo interessante. Ele começa a reduzir a intensidade emocional de certos acontecimentos. Isso é chamado de dessensibilização. Eventos que antes provocariam choque passam a ser recebidos com indiferença ou humor. Não porque as pessoas se tornaram insensíveis de propósito, mas porque essa é uma maneira de preservar o próprio psicológico. A internet amplifica esse fenômeno. Quanto mais notícias absurdas aparecem todos os dias, mais difícil se torna reagir com surpresa. O resultado é um ambiente onde até situações extremamente sérias acabam sendo transformadas em conteúdo humorístico. Isso cria uma ambiguidade curiosa. Quando você vê alguém fazendo piada em um contexto difícil, é possível interpretar aquilo de duas maneiras completamente diferentes. Uma interpretação é que a pessoa está sendo irresponsável, ignorando a gravidade da situação, tratando algo sério como entretenimento. Mas existe outra possibilidade. A possibilidade de que aquele humor seja, na verdade, uma forma de lidar com algo que seria pesado demais para encarar diretamente. Uma forma de continuar funcionando em meio ao caos. Uma forma de preservar algum nível de leveza em um mundo que frequentemente parece confuso ou instável. Talvez o humor brasileiro esteja exatamente nesse ponto de tensão, entre a resistência emocional e o escapismo, entre a crítica e a anestesia, entre a lucidez e a distração. E talvez seja justamente por isso que torna esse fenômeno tão interessante, porque no fundo, a pergunta não seria apenas por que o brasileiro faz piada, mas sim o que o humor revela sobre a maneira como uma sociedade lida com as suas próprias dificuldades. Em alguns lugares, a resposta diante da crise é o medo, em outros é a mobilização. No Brasil, muitas vezes é o riso. Um riso que pode parecer estranho para quem observa de fora, mas que talvez faça parte de uma estratégia cultural de sobrevivência. Rir não resolve problemas estruturais, não impede conflito, não muda a realidade geopolítica, mas pode mudar a forma como as pessoas atravessam essa realidade. E às vezes, isso faz toda a diferença, porque em contextos onde o indivíduo sente que tem pouco controle sobre o que está acontecendo no mundo, o humor pode ser uma das poucas formas de recuperar algum senso de autonomia, nem que seja por alguns segundos, nem que seja apenas através de uma piada compartilhada na internet. Então todo esse humor talvez não revele apenas uma tendência cultural, pode ser que ele revele algo muito mais profundo sobre a forma como os seres humanos lidam com a incerteza, o medo e o absurdo do mundo. Porque, olhando de perto, o brasileiro talvez não esteja rindo apesar do caos, talvez ele esteja rindo por causa dele. E isso diz muito sobre como a mente humana tenta encontrar algum tipo de equilíbrio, mesmo quando o cenário ao redor parece cada vez mais imprevisível.